Bom, boa tarde. Eu me chamo Leonardo e vou gravar um vídeo a pedido do professor Luiz Carlos Serpa sobre a disciplina de antropologia e o que foi estudado nela. E o que chama a atenção dentro da disciplina de antropologia e seus estudos, né? Então, primeira pergunta que pode ser feita ao se estudar antropologia o que é antropologia e para que serve a antropologia na sociedade, o estudo dela na sociedade, né? Então, partindo desse viés, a gente pode responder que a antropologia ela é uma forma de estudar as manifestações culturais. Digamos que seria uma ciência que estuda as manifestações culturais dentro da sociedade, de como o homem se comporta, seu modo de pensar e agir dentro de um determinado grupo social, né? Que é diferente de outro grupo social. Então, diante dessas diferenças de comportamento, essas diferenças de manifestações culturais, houve-se a necessidade de criar uma ciência ou um saber que desse conta de entender essas manifestações, como essas manifestações ocorrem, por que ocorrem e qual a contribuição dela na sociedade, né? Como ela influi na sociedade, como ela influencia na sociedade. Então, diante disso, criou-se o que? A antropologia para responder essas questões. Então, a gente sabe que a cultura ela varia de acordo com a região, de acordo com o país, ela varia, né? Até dentro de uma mesma região, por exemplo, na região Nordeste, existem manifestações culturais diferentes. Então, se faz necessário que se entenda aquelas manifestações, como ocorrem aquelas manifestações. Então, a antropologia está a par disso, né? Um outro fato interessante dentro da antropologia que pode ser estudado é o etnocentrismo. Que seria o quê? O etnocentrismo seria nada mais do que eu se utilizar da minha cultura como uma cultura verdadeira e a partir desse pensamento de que a minha cultura é única, a minha cultura é soberana, eu acabo julgando, criticando e menosprezando outras manifestações, outros grupos sociais, né? Por exemplo, se você for partir para a época da colonização, por exemplo, os portugueses se utilizaram da cultura dele, tida como certa, para poder dominar os nativos que aqui viviam, os índios. Então a gente pode ver também a questão do etnocentrismo como uma questão de dominação. Então vou utilizar a minha cultura, que é tida como certa, é tida como a melhor, os meus pensamentos, os meus comportamentos é tido como o melhor do meu grupo, então e aí eu vou passar a julgar o outro, a não entender o outro, na verdade, e quem sabe até então dominar, né? Então assim, o etnocentrismo é algo presente na sociedade, em todas elas. Não pertence a uma sociedade específica, né? Em todas as sociedades, todos os grupos e manifestações, o etnocentrismo se encontra presente, né? Um outro fato interessante também que pode ser falado dentro dos estudos antropológicos é o estudo da cultura, estudar a cultura em si, né? O que seria a cultura em si, né? A cultura nada mais é do que o comportamento do homem em sociedade. É um comportamento de um determinado grupo. Então, são características identitárias, são características que identificam e que servem de identidade para um determinado grupo, uma determinada região, uma determinada época. A cultura ela não é uma fixa, ela varia. A cultura ela varia de acordo com o tempo, com regiões também geográficas. A geografia ela vai influenciar também na questão de mudança cultural. Por exemplo, aqui no Brasil, não costuma, principalmente no Nordeste, não costuma se usar diariamente aquele Sharp no pescoço, ou então sair por aí na rua de casaco. Por quê? Porque o clima daqui não é favorável para isso. Então aqui é um clima quente, então a gente utiliza roupas mais leves. Se você for para fora do país, por exemplo, lá por ser clima frio, então a questão cultural, no que se refere à vestimenta, já muda, né? Então assim, você vê que a cultura ela muda geograficamente também, de acordo com a geografia, perdão. Ela muda também, ela se manifesta de uma outra forma, né? Então, assim, dos viés interessantes dos estudos antropológicos é justamente esse, é estudar a cultura e
tentar quebrar aquela visão errada que a gente tem de a cultura estar ligada à intelectualidade, a questão do saber mais intelectualmente, né? Quando na verdade não é, entendeu? Quando na verdade a cultura nada mais é que são manifestações, comportamentos de um determinado povo. E aí, puxando novamente para o etnocentrismo, a gente acaba se deparando com a questão da intolerância. Que, querendo ou não, o etnocentrismo acaba reforçando a intolerância religiosa, a intolerância racial, acaba sendo reforçada quando a gente passa a pensar, a agir de modo etnocêntrico, né? Por exemplo, a questão das raças. Né? Quando uma raça ela é julgada, né? Ela é menosprezada, isso já vem de um contexto histórico longo, já está entranhado na nossa sociedade desde longos tempos, como por exemplo, a questão dos negros e dos índios, quando na época da colonização, na época da formação brasileira, esses povos eram colocados à margem da sociedade, então consequentemente suas culturas também eram desvalorizadas, tidas como bizarras. Então, querendo ou não, o etnocentrismo acaba reforçando um pouco a intolerância, né? Que infelizmente ainda acontece hoje em dia, intolerância religiosa e de outros tipos. Então, assim, enquanto estudante de licenciatura, né? Enquanto a minha formação de docente, eu posso dizer que estudar antropologia é essencial para que a gente possa entender as relações que permeiam também que se passam também dentro do campo educacional, né? E entender também o outro sem julgá-lo, né? Entender o outro sem julgá-lo. Então, assim, é de suma importância você acabar estudando antropologia por isso. Então a gente pode ver que através da antropologia você conhece um pouco da sociedade e das manifestações que ela possui, né? E da formação dela, como por exemplo a formação brasileira e tudo que contribuiu para que houvesse essa formação, essa configuração que hoje em dia é existente, tá ok? Agradeço ao professor Luiz Carlos pela oportunidade de ter aprendido esses assuntos e só tenho meus agradecimentos. Muito obrigado mesmo. E é isso.